Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mericast. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Dr. Renan Cabral. Renan, seja muito bem-vindo, Renan. O privilégio é meu, Meli. Um prazer e uma honra participar do teu programa, como sempre. Eu estou muito contente de ter aqui, até porque eu quero muito falar sobre um assunto que eu sempre gostei, que é sobre robótica. Eu sempre gostei desse assunto na cirurgia. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem é o Dr. Renan Cabral, para quem não conhece, tá? O Renan fez graduação em Medicina na URGS e pós-graduação em Cirurgia Geral e Urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é mestre em Cirurgia pela URGS e atualmente é urologista do Hospital de Clínicas, do Hospital Moinhos de Vento, do Hospital da Brigada e preceptor de residência de urologia no Hospital de Clínicas. É coordenador da Comissão de Certificação em Cirurgia Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia, da SBU, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro internacional da American Urological Association. E, além disso, é pai do Miguel, do Vicente e da Maria. Três. Que ocupam bastante tempo muito também. Graças a Deus. E aí, me conta, pra gente começar assim, como é que tu decidiu ser médico? Como é que é a tua história na medicina, no início de carreira? Sabe que eu nunca fui assim, uma criança, um adolescente que sonhou em ser médico. Óbvio que a medicina é uma profissão que encanta qualquer pessoa, né? Mas nunca foi o meu sonho de infância. Eu pensei em várias coisas, pensei em fazer veterinária. Eu sempre gostei muito e gosto muito de tecnologia, talvez isso tenha dirigido muito da minha carreira, né? Então pensei em fazer ciência da computação e cheguei a pensar muito seriamente em ser piloto de avião. Comecei a fazer teste físico e provas para fazer brevet. Na época, isso em 95, tinha acabado de surgir o curso de Ciências Aeronáuticas na PUC, eu pensei muito seriamente em fazer, estudei muito para isso, mas nos últimos 2 anos antigamente segundo grau, hoje ensino médio, eu decidi fazer medicina. Por que exatamente eu não saberia te dizer, mas eu sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de ciências, e também talvez muito por uma questão do ambiente, assim, dos colegas. Na minha turma tinham vários colegas que queriam fazer medicina, aquilo foi me chamando a atenção, comecei a pensar nisso e decidi. Eu não tenho ninguém na família, nenhum médico, meus pais são professores, eu sou do interior, sou de Erechim, e o nosso colégio é um colégio muito forte na época, a formação era muito boa, e meus colegas de turma eram muito bons, todos eles, então a gente acabou, por influência do ambiente, decidir por medicina. Que legal! E eu passei com 17 anos, terminei o segundo grau e já passei direto na URGS. Como eu falei, meu colégio era muito forte, mais 3 colegas passaram, mas alguns outros em outras faculdades. E a medicina surgiu na minha vida assim, mas não tenho dúvida nenhuma que foi a melhor opção e eu não me vejo fazendo outra coisa um dia. E daí, como é que tu chegou na URO? Bom, isso é uma coisa que, sim, desde o início eu já sabia que ia fazer uma especialidade cirúrgica, não sabia o quê, mas eu sempre soube, eu sou, talvez por ser muito objetivo, muito focado, e a cirurgia é uma área que determina que a pessoa seja assim, né? Eu decidi fazer uma especialidade cirúrgica e foi muito natural. Eu comecei a fazer estágios, ser monitor de anatomia, monitor de cirurgia, fui conhecendo alguns colegas. O meu atual sócio, que é o Dr. Thiago Rosito, que hoje é o chefe do serviço de urologia do Hospital de Clínicas, já estava envolvido na urologia e eu, por contato com ele, acabei chegando também ao serviço. No último ano, eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos, na Clínica Mayo. Foi logo após o atentado de 11 de setembro. Então, eu embarquei 30 de setembro de 2001, na confusão toda, visto cancelado, tive que fazer entrevista no consulado de São Paulo, voltei e fui, e fiquei 45 dias lá. Quando eu voltei, o Thiago me convidou para participar de um grupo de pesquisa com o professor Walter Koff, que era o chefe de serviço e faleceu agora, infelizmente, há poucos dias, até cerca de 3 semanas. E como eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, estava com o inglês bem afiado, eles precisavam que eu ajudasse eles enfim, com ligações para os Estados Unidos, para a equipe que estava coordenando o estudo de uma medicação. E eu comecei a ajudar, fazia as ligações, estava em contato com a equipe nos Estados Unidos e acabei fazendo essa ligação com o serviço de urologia. E o serviço do Clínicas, pelo menos especificamente ali, obviamente que eu mais conheço,
sempre foi um serviço que foi muito conhecido por ser muito aberto aos alunos, aos estudantes de medicina. Eles sempre recebiam muito bem. O Clínicas tem essa característica, né? Tem, mas todas as especialidades que eu vejo, assim, e de gente que já passou por aqui, que é do Clínicas, fala muito bem, né? Mas a urologia especificamente era muito famosa. O professor Protásio Alves, que é uma figura conhecida por todos, felizmente está super bem com os 93 anos dele, sempre fazia os churrascos da urologia. Eu participava, na época tinha viagens que o professor Koff organizava para a Serra, para visitar vinícolas, e eu como aluno já participava daquilo. E eu sempre fui muito bem recebido e acabei, já por querer uma especialidade cirúrgica, a urologia é uma especialidade maravilhosa, sensacional, acabei me encantando e fui indo, e acabei me ligando muito à urologia já na faculdade. O que eu acho legal da urologia é que o médico consegue trabalhar tanto com a parte clínica como a cirúrgica. Sim. E também acompanhar esse paciente depois de uma possível cirurgia ao longo da vida dele com a parte clínica, né? A urologia é uma das poucas especialidades que a gente atende desde o feto, literalmente, do feto até o idoso, até o último dia de vida. A gente passa pela urologia pediátrica, o adolescente, o adulto, o idoso, atende homem, atende mulher, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? O urologista também trata a mulher, mas a gente pega em todas as etapas da vida, as mais variadas patologias, desde o câncer, doenças benignas, e como tu falou, o consultório é muito forte, né? Tem especialidades cirúrgicas que é basicamente o bloco cirúrgico, né? E a urologia não, tem urologista que se dedica ao consultório, tem gente que pode se dedicar à cirurgia aí consultório. Então, é uma especialidade muito, muito rica e muito ampla. Ela é né? muito versátil, né? E aí, enfim, eu acabei me ligando muito à urologia, e o professor Walter Koff foi uma pessoa fundamental nisso, devo muito a ele. Eu comecei a participar dos grupos de pesquisa e decidi que ia fazer urologia. Então, já fiz a cirurgia geral, porque a urologia é uma especialidade que tem pré-requisito, como a cirurgia geral. Então, a gente faz uma prova de residência para cirurgia geral, 2 anos, na época, hoje mudou para 3, mas eram 2 anos, e depois outra prova para mais 3 anos de urologia. Mas eu já tinha decidido que seria urologia, nunca tive dúvida com relação a Agora, isso, quando a gente começa a falar sobre o tempo, né, para um médico ficar preparado, olha quantos anos. 11 anos para urologia. Né, para te conseguir, tá ok. É uma formação básica. Fora que tu vai passar a vida inteira depois estudando e... se a gente for falar assim para um aluno de medicina que está entrando no primeiro ano, que vai ter 11 anos pela frente, né, pensando que vai ter que fazer residência, é muito tempo. Né? Nova, que querem tudo para amanhã, né? Tem que ter a gente pensa que eu conseguiria fazer tudo de novo, né? É um tempo grande, mas enfim, a gente vai fazendo, sabe que é aquilo, as coisas vão indo, a gente vai entrando naquele ritmo e vai indo. Depois, quando passa, é muito rápido, né? Mas a formação realmente é longa, é uma especialidade muito complexa. A gente precisa ter uma base muito sólida de cirurgia, de clínica, para poder depois ingressar na urologia e poder fazer uma especialidade. Depois a gente ainda tem um fator que tem a questão da tecnologia, que é muito rápida, né? Sim. Então, essa atualização tecnológica também tem que estar muito presente na vontade desse médico. Porque a gente agora mesmo, falando de robótica, né? Uhum. Tu trabalha com robótica. Tu opera bastante hoje por robô. Sim. E se a gente for falar, eu acho que há 8 anos atrás, eu acho que Porto Alegre não tinha nem robô. Qual foi a primeira vez? Porque o primeiro robô foi no Hospital de Clínicas, Isso, né? foi em 2013. 2013. Tem 11 anos já. Já há um tempo, mas foi o primeiro hospital até no sul do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, foi o primeiro hospital. Hoje a gente já tem pelo interior, já tem robôs em outros hospitais de Porto Alegre e tudo. Mas, então assim, há 11 anos atrás não se falava aqui na possibilidade de todo mundo queria, porque já existia no mundo o robô, mas era tão caro que era inviável. Daí o primeiro hospital teve, hoje em dia está pulverizado e mudou todo o quadro cirúrgico da possibilidade de uma cirurgia, por exemplo, de próstata, com as vantagens do robô, né? A urologia, como várias especialidades, mas eu acho que a urologia especificamente é uma especialidade que depende muito de tecnologia.
o urologista não tem acesso à tecnologia, fica muito difícil realizar uma urologia de qualidade. A gente precisa de laser, precisa de endoscópio, de equipamento de fluoroscopia e o robô, né? Hoje, a cirurgia de próstata por robô, nos Estados Unidos, é o sol que se faz. Cirurgia aberta praticamente inexiste em poucos centros lá. Quando eu fiz o meu fellowship nos Estados Unidos em cirurgia robótica, em 2017, os residentes da época lá nunca tinham visto cirurgia aberta. Só tinham visto cirurgia robótica, isso em 2017. A gente está longe de chegar aqui, a gente não tem ainda a cirurgia robótica no SUS, né? São pouquíssimos os programas de residência no Brasil que têm acesso ao robô. A USP agora está começando já a treinar os residentes. No Clínicas, os residentes têm acesso, mas ainda não conseguem fazer o treinamento todo ele, o treinamento completo com o robô, mas hoje em dia a cirurgia robótica é o que existe mais moderno e é a realidade aqui. Os pacientes do consultório, todos eles que chegam com diagnóstico de câncer de próstata hoje... Querem fazer robô. Se vão fazer ou não é outra questão. Mas todos eles quem é leigo, qual é a vantagem da cirurgia robótica para uma cirurgia de próstata? A cirurgia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva, assim como a laparoscopia, mas ela tem algumas outras vantagens, né? Basicamente, seria a recuperação mais rápida, porque justamente por ser menos invasiva, ter menos lesão de parede abdominal, a gente opera através de pequenos orifícios de 8 milímetros, o robô machuca menos a parede abdominal, então é muito mais rápida a recuperação, muito menos dor no pós-operatório. Pacientes, a maioria deles não sentem absolutamente nada de dor, é impressionante, assim. Sangramento também muito menor, as taxas de infecção são reduzidas, isso para a cirurgia robótica de maneira geral. Para a cirurgia de próstata especificamente, a gente já tinha a experiência clínica que mostrava que as taxas de continência e disfunção sexual eram melhores, mas não tinha ainda uma evidência clínica. E hoje a gente tem, há pouco tempo foi publicado um primeiro ensaio clínico comparando a cirurgia robótica para prostatectomia radical versus a cirurgia aberta tradicional, feita pelo grupo da USP, do ICESP em São Paulo, que mostrou que existe diferença em termos de continência, a recuperação da continência, né, mais rápida e com taxas de recuperação melhores, e a mesma coisa para disfunção erétil. Isso a gente via já desde o início, e sempre foi uma crítica, né, da questão da diferença entre a cirurgia robótica e a aberta, que obviamente é uma técnica mais cara, mas não se tinha isso palpável ainda. Hoje a gente tem. Isso só com tempo também, né? Para poder fazer um estudo clínico confiável, a gente precisa de tempo. E qualquer técnica cirúrgica nova é muito difícil de se fazer ensaio clínico, por questões metodológicas, enfim. É diferente de testar um medicamento. Isso é muito mais fácil. A gente pega um medicamento que é um placebo que não tem efeito e compara com um medicamento que tem efeito e a gente consegue ter mais ou menos claramente os resultados. Com cirurgia não, depende do cirurgião que vai fazer a cirurgia. A gente não tem como comparar cirurgiões diferentes, é difícil de dizer se um opera exatamente igual ao outro. As instituições são diferentes, então é muito complicado de fazer comparação de técnicas. A gente tenta minimizar através da metodologia científica, a melhor maneira possível de comparação, mas é muito difícil. Mas esse é um trabalho que veio hoje demonstrar que existe diferença. E isso é engraçado porque nos Estados Unidos já é padrão, e aqui está se tornando padrão, mas nunca se mostrou isso cientificamente, né? E o Dr. Narras, que é o coordenador do trabalho, há pouco tempo a gente teve uma reunião online com ele, e ele disse que esse trabalho foi submetido a 2 revistas internacionais de grande impacto, que é o European Journal of Urology e a Nature, e as 2 negaram o trabalho dizendo que já era claro que a cirurgia robótica era melhor que a aberta, apesar de não ter dados científicos, né? Mas é uma coisa tão clara que eles negaram o trabalho. E ele foi publicado numa revista também de impacto, mas para a gente ver assim que realmente é uma técnica que tem impacto no resultado funcional e na qualidade de vida dos pacientes, né? Mas hoje em dia os convênios ainda não pagam a parte do robô, né? Eles pagam a internação, podem pagar uma série de coisas, mas o robô ainda é o paciente. Isso é o grande limitador, o grande limitador da disseminação. Melhorou muito, né? Mas ainda é um fator de limitação para acesso em massa à técnica, né? Está melhorando, tem para esse ano programado a chegada de pelo menos mais 2 plataformas chinesas, e isso tende, obviamente, a criar competição, né?
porque até onde eu sei, lá atrás existia uma reserva de patente. Sim. Né, do Da Vinci, né? Isso aí, que é o robô mais utilizado e o mais vendido no mundo. Que é o mais conhecido. Uhum. Só que isso aí venceu, eu acho que é 20 anos o tempo de uma patente, e agora tem o robô da CMR, que eu sei que o Hospital Moinhos de Vento tem. Tem o robô chinês agora, que é o Taomai, se não me engano o nome. Que tem deve robô baixar japonês. custo também. Eles vêm para competir, certamente vai chacoalhar o mercado, né? Isso é bom, né? Claro, é ótimo, Isso é bom. vai ajudar. Só que aqui, daí a gente volta naquilo que a gente estava conversando. O médico tem que estar sempre buscando atualização, porque são plataformas diferentes, muitas vezes são diferentes. Todo treinamento desse médico tem que ser feito nessa nova plataforma. Como tu falou, eu estou coordenando atualmente a Comissão Nacional de Certificação em Cirurgia Robótica da Sociedade Brasileira, e a gente estava discutindo isso semana passada, porque até então a gente emitiu 253 certificados para cirurgiões no Brasil inteiro. E praticamente Esse é o todos, total de cirurgiões certificados pela Sociedade Brasileira, e praticamente todos eles são na plataforma Da Vinci. E vai começar a ter cirurgião que vai ser certificado em outras plataformas. Então, como que a gente vai equiparar essa certificação? Não pode ser emitido um certificado para todas as plataformas. Elas são diferentes, são maneiras diferentes de operar. É quase como um brevet de avião. Um piloto de um 737 vai ter que fazer uma certificação para um Airbus A350. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois robôs em uso, né, que existem hoje, né, o Da Vinci e o da CMR. São completamente diferentes. Sim. O da CMR, por exemplo, a gente não usa os pés, somente nas mãos. É completamente diferente. E daí eu disse, meu Deus, coitado do médico que vai ter que agora desaprender uma maneira para aprender outra. Inclusive, a própria empresa, se existir, em hospitais que tem os dois robôs, eles sugerem que não se opere no mesmo dia em plataformas diferentes. Porque pode dar um bug no cérebro, né? Imagino. Então, se for fazer em robôs diferentes, que se faça em dias diferentes. Justamente por isso, porque é uma maneira totalmente diferente de operar. Em comparação, por exemplo, o Hugo da Medtronic, ele é muito parecido com o Da Vinci. Quem opera não tem muita dificuldade. O Hugo não tem dificuldade de operar. Ele é diferente para fazer a docagem, que é o acoplamento com o paciente, ele é diferente. Mas a cirurgia, como se faz, ele é muito parecido. Então, tem robôs que são similares, mas vai ter que se fazer de uma maneira ou de outra uma certificação diferente. E isso leva à atualização, né? Para poder, hoje em dia, operar um robô, existe um processo de certificação, que começa com as aulas teóricas, né? Tem vários cursos no Brasil, até há pouco tempo só a empresa fazia esse curso, hoje já é possível fazer em vários hospitais, o Clínicas, né? O Hospital que faz, o Moinhos de Vento faz isso. Então, o cirurgião vai fazer um curso que vai ter uma variação que depende de cada cronograma, né? Mas são aulas teóricas e aulas e treinamento em simulador. Na urologia são 40 horas de simulação, um tempo bem grande. É um simulador que ele coloca numa situação muito parecida com uma cirurgia. Então, a gente tem que fazer 40 horas de exercícios, de simulação de cirurgia, para poder depois acompanhar as cirurgias, entrar em campo, auxiliar um cirurgião experiente, para ir receber o certificado dizendo que ele pode começar a operar. E esse começar a operar é junto com o cirurgião proctor, que a gente chama, que é um cirurgião que vai orientar ele nas primeiras 10 cirurgias, pelo menos. Então, ele vai ter que fazer todo esse curso e depois fazer as primeiras cirurgias acompanhado de um cirurgião que vai orientar ele. Tu trabalha como proctor, né? Sim. Tenho feito proctoria hoje em várias cidades do interior, que são onde compram os robôs, eles precisam iniciar o treinamento. E eu tenho ido, é uma experiência muito, muito gratificante poder ajudar. Eu tenho ido a Passo Fundo, onde a gente começou o programa ano passado, em Santa Maria, em Caxias do Sul, agora já tem robô em Santo Ângelo. Pelotas acabou de anunciar a compra de um robô. Mas isso é bárbaro, né? Está se expandindo exponencialmente, muito rápido. Como tu falou, até pouco tempo atrás era o Clínicas, o único hospital. De 2013 a 2018 só tinha no Hospital de Clínicas. 2018, o Moinhos de Vento adquiriu também o robô. E aí, depois, até 2021, só esses dois hospitais aqui em Porto Alegre. Aí, desde então, o Hospital da Brigada e Santa Casa adquiriram, depois começaram os robôs do interior, e isso está se expandindo. E como é que foi tem até um questionamento que muita gente fez na época, foi como que o Hospital da Brigada Militar conseguiu comprar um robô, né?
Isso é Mas aí eu quero te deixar um espaço para dizer assim, que coisa bem boa que o Hospital da Brigada conseguiu comprar nem eu acredito como foi possível. Foi um processo, foi uma conjunção de coisas que foram se alinhando. Foi bem no meio da pandemia, em 2020 começou isso. Na verdade, começou um pouco antes, em 2018, logo depois de eu ter voltado dos Estados Unidos, a direção do hospital e do Departamento de Saúde da Brigada começou a levantar essa possibilidade, mas ainda era muito distante. Em 2020, com a pandemia, também por questões várias, até inclusive da própria empresa, eles precisavam vender, não estavam conseguindo, os preços diminuíram bastante. E a gente chegou numa negociação que foi boa para todo mundo e a coisa andou. Depois de alguns anos de tentativa e dificuldades, a gente conseguiu comprar e realmente foi um marco, até hoje porque é um hospital que até então era quase desconhecido, né? Uma estrutura pequena, um hospital pequeno, mas que adquiriu, e isso até serve de um case, assim, que a empresa sempre falou muito que o robô faz com que o hospital mude em várias áreas, e realmente o nosso hospital mudou muito com a chegada do robô, porque ele acaba obrigando que o hospital e o corpo clínico de enfermagem tenham uma formação diferente, com a enfermagem isso é muito interessante de ver, o grupo de enfermagem, técnicos de enfermagem, como eles compram a ideia, como eles abraçam aquilo e como eles se envolvem com a questão do robô. E todo o funcionamento do hospital melhora. Então, ele acaba sendo um lugar que tem uma mudança de paradigma, os pacientes começam a ver aquele hospital de maneira diferente, os colegas começam a ver. A gente começou a receber colegas de fora que vão lá conhecer o hospital, ver como funciona, acompanhar cirurgias. A gente já sediou cirurgias de congressos, de cirurgiões de fora do país que vieram operar ali. E o hospital realmente teve um impacto muito grande no funcionamento dele. E hoje estão fazendo quantas cirurgias? A gente tem um grupo pequeno, um grupo reduzido de médicos ali, mas a gente tem já hoje 650 cirurgias realizadas. É um volume para a nossa capacidade muito bom, muito grande. Muito bom. A gente tem feito em média 6 a 7 cirurgias por semana, que também é não só de uro, né? Não, de cirurgia bariátrica, cirurgia geral, ginecologia. Mas é muito, muito gratificante ver como mudou, assim, quase um filho esse processo todo, né? E a própria estrutura do bloco cirúrgico era um bloco... A área onde o robô está hoje é uma área que estava sucateada, não tinha absolutamente nada. E depois de comprar o robô, a gente tinha esse problema, que foi comprar o robô e depois onde colocar o robô. Ele precisa de uma estrutura, de uma capacidade tecnológica toda adaptada para ele. E a gente, com isso, correu atrás e conseguiu, também com a ajuda de investimento de fora, a família Gerdau nos doou um valor significativo, que foi muito importante para poder reformar o bloco. Hoje tem uma estrutura que é comparável a qualquer hospital do mundo. A gente consegue fazer cirurgias ali complexas, oferecer a pacientes que não teriam condição de acessar o robô, fazer cirurgias complexas, né? E foi uma mudança, até na medicina do estado do dia, né? Teve muita gente que olhou atravessado, e acho que ainda olha um pouco atravessado com o que a gente fez ali. Mas é gratificante. Claro, porque a gente mexeu no mercado, que é um mercado competitivo, né? Mas que na prática não mudou. As pessoas continuam fazendo as cirurgias nos hospitais, ninguém foi impactado com isso de maneira que tenha mudado. Só o paciente, Só o né? paciente, todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia e é um orgulho que eu tenho de conseguir ter feito isso, ter criado esse centro de cirurgia no Hospital da Brigada, que é um exemplo, acho que, para muitos pais que sonham. E é difícil, claro que mas a gente buscando e ajustando as coisas, a gente consegue É para ver fazer. Como os sonhos podem se tornar realidade, né? Dá trabalho. Né? Dá trabalho. Dá trabalho, dá muito trabalho. Me conta uma coisa, falando de tendência, além da própria cirurgia robótica, agora tem a telerobótica. Sim. O que é a telerobótica? Eu meio que entendi, tá? Que é quando o cirurgião está num local e consegue, através da robótica, operar um paciente que está num outro local. É isso? Isso. Como é que funciona o robô também? Que é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem. O robô, ele é um equipamento que vai estar conectado ao paciente que não opera sozinho. Ele é um meio
que o cirurgião consegue realizar cirurgias minimamente invasivas, mas ele precisa de um médico fazendo aquela cirurgia. E a gente faz isso através de um console. A gente senta num equipamento que fica à parte, fica na mesma sala, mas ele fica desconectado do paciente, conectado através do robô por cabos, e a gente faz a cirurgia, olhando num ambiente em 3 dimensões, operando com joystick ou com os pés, aí depende da plataforma. Então, na verdade, entre aspas, é uma telecirurgia. A gente está operando um paciente que está a 2, 3 metros de distância. Então, o que está se fazendo hoje é aumentar essa distância para 3.400 mil quilômetros, 3.500, 3.500 quilômetros de distância, enfim. Então, o que está se fazendo hoje é tentar operar um paciente em outro continente, em outro país, em outra cidade, para tentar diminuir a dificuldade de acesso às novas tecnologias, né? Mas isso, obviamente, envolve uma série de coisas, questões éticas, questões legais de relação médico-paciente, né? E tecnológicas, porque tu precisa do 5G funcionando muito bem. A primeira cirurgia foi realizada em 2001, na verdade. Foi uma colicistectomia, que é uma cirurgia de vesícula, que foi feita em Nova York e o paciente estava na França. Então, essa foi a primeira cirurgia, foi feito experimento, enfim, foi só naquela vez. E desde o ano passado se começou a realmente evoluir nessa questão. E a primeira cirurgia efetivamente realizada foi no final do ano passado, dentro da China. Foi entre Pequim, não me lembro exatamente outra cidade, mas eram 3.500 quilômetros de distância. Então essa foi a primeira, e agora em julho foi feita uma cirurgia de Roma para a China, também a mesma coisa. E agora está então se estudando isso e como viabilizar. A questão do 5G foi fundamental. A gente precisa ter um tempo de latência, que é o tempo entre o movimento da mão do cirurgião, que vai até o paciente lá do outro lado do mundo e que volte para a tela do monitor, de menos de 200 milissegundos. É uma coisa muito, muito rápida. Para a gente ter uma ideia, o tempo de resposta da nossa audição é de 100 milissegundos e da visão é de 40 milissegundos. Então é um tempo muito curto. E não só o tempo, tem que ter uma estabilidade de rede. A rede não pode cair, né? Obviamente, no meio da cirurgia. Então tem que ser uma rede muito estável e muito rápida, que não possa ter nenhum tipo de condicionamento. E a gente tem hoje, o 5G é uma rede estável? É que o 5G varia muito, né? Não, o 5G é a tecnologia, mas não é o 5G que a gente fala de celular, é um pouco diferente. Eu sei. Mas ela existe, ela não está disponível facilmente no nosso meio, inclusive até nos Estados Unidos não é uma tecnologia fácil de se acessar, então esse é o grande limitador. Isso vai levar um tempo para estar disponível, né? Mas não tem dúvida. Né? Eu diria assim que nos próximos 5 anos, eu acho que é uma coisa que vai ser relativamente comum. Eu vejo assim. Eu acho que não vai levar muito tempo para a gente começar a discutir isso. Vai ser maravilhoso, justamente para esses pacientes que moram em lugares mais afastados, que não têm acesso a um atendimento de ponta. Isso sim, sem dúvida, mas vai impactar, inclusive, o mercado mundial de medicina, de tecnologia, porque vai acontecer num paciente aqui em Porto Alegre, por exemplo, que vai querer ser operado por um médico americano, isso vai acontecer. Ou um médico no interior do Rio Grande do Sul que vai ser operado por alguém em São Paulo, né? Então, isso vai envolver mudanças de legislação, porque quem vai responder no caso de alguma complicação da cirurgia? Pois é. É o médico daqui, o médico de lá, os dois? Como vai funcionar? É o CRM, o CREMESP, ou o Comitê de Cirurgia Robótica da China, enfim, não sei. Então, tudo isso vai mudar. Questão de reembolso de convênios, quem que vai pagar, E a própria regulação de cada país, né? Claro. Isso porque vai ter um impacto muito grande. Questão ética, né? O paciente vai ser operado por alguém que nunca viu ele, nunca colocou a mão nele, né? Isso vai existir. E como vai se comportar a sociedade nisso é uma questão que ninguém sabe. Vai ter um impacto muito grande. Porque isso vai acontecer. Porque eu penso assim, né, Renan? O paciente ainda quer olhar o seu médico, quer ter aquela consulta, né? Sim. Presencial. Eu acho que esse momento é um momento que passa a confiança de eu poder ter o direito de escolher se eu vou me operar contigo ou com o teu colega. E isso passa muito dentro dessa primeira consulta, de conhecer o médico, de descobrir quem ele é. O momento que a gente fala num médico que tu nunca viu, que tu sabe que ele é muito bom, do outro lado do mundo,
Até que ponto a gente vai ter a confiança, né? Talvez que essa nova geração, que ela não é tão encontros pessoais, para ele seja muito normal, mas para hoje isso é o supra-sumo do distanciamento da relação médico-paciente, que a gente vem falando há anos, né? Que está se distanciando muito a relação, está cada vez mais difícil ter um médico de confiança, né? Por questões legais, cada vez mais o médico e o paciente se distanciaram, mas isso, para mim, é o máximo que pode ter, né? O distanciamento físico, inclusive. Mas é uma realidade que já existe, que vai certamente chegar em pouquíssimo tempo. E como que vai ser essa evolução, eu não sei dizer, ninguém sabe, na verdade, né? Mas vai acontecer, mas eu acho que é um problema bem interessante, porque até que ponto alguém vai se submeter a uma cirurgia, vai deixar que alguém entre na barriga da pessoa sem nunca ter visto ela ao vivo, sem ter conversado com ela, né? Mas... são as quebras de paradigma. Mas vai acontecer, isso vai mudar, vai impactar bastante a medicina, não só na neurologia, obviamente, em todas as áreas, né? Todas. Isso vai acontecer. E me conta uma coisa, no início da carreira, até tu chegar no momento que tu estás hoje, o que teve de difícil? Sabe, como é que foi o teu posicionamento de mercado? Como é que tu tá hoje? Conta um pouquinho do Dr. Renan Cabral. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre penso e estou sempre tentando programar como que vai ser minha vida, né? Como eu estou agora, o que eu quero mudar, mas muitas coisas acontecem sem a gente programar, né? E na minha vida muita coisa aconteceu assim. Eu fiz a residência no Hospital de Clínicas, e na metade da minha residência no R2 da urologia surgiu o concurso da Brigada Militar, que é um concurso que eu sempre digo é quase como um cometa Halley, passa um a cada 300 anos. O último concurso tinha acontecido em 94 e em 2006 teve esse concurso, e todo mundo queria fazer, enfim. Eu estava no segundo ano da residência, fiz a prova, não muita esperança de passar, e acabei sendo aprovado. E aí eu tinha mais 1 ano e meio de residência pela frente ainda, né? E foi aí que de novo entrou o professor Koff. Eu nunca me esqueço que eu tinha passado no concurso, eu não sabia como que eu ia fazer, porque eu tinha todo o ano e meio de residência para fazer. E também não queria perder. Não queria perder, obviamente. E eu levei umas 3 semanas para criar coragem de falar com ele, porque era o professor, enfim, é intocável, né? E chegou um dia que eu não tinha mais como fugir daquela pergunta. Eu encontrei ele no vestiário do Hospital de Clínicas e falei que tinha passado, enfim. E isso me marcou muito, que ele falou que era muito importante para minha carreira aquilo. Ele sabia que aquilo ia mudar a minha vida e que eu tinha que fazer. E ele me deu todo o apoio. Eu tirei as férias que eu tinha direito na época, eram 30 dias e mais um período ali para fazer a formação militar do concurso, né, que também foi outra mudança de vida, que eu nunca pensei em ter que passar por essa experiência, que foi muito, muito legal também. Mas eu fiz aquilo e consegui entrar, e a Brigada me deu um campo de atuação muito grande. Eu terminei a residência já com um empregado, já trabalhando como urologista dentro da Brigada Militar, e tem um movimento absurdo diante de todo o estado, cirurgia que não acaba mais. Então isso já me deu um norte muito grande. Mas eu sempre tive muita ligação com o Hospital de Clínicas, né? Então eu fui trabalhar ali, isso era em 2008, comecei minha carreira, comecei também o consultório, o que na época não era muito comum, de terminar a residência e já abrir um consultório, todo mundo geralmente trabalhava ligado a alguém, a algum serviço, e eu junto com o Dr. Thiago Rosita, alguns outros colegas, a gente montou um consultório. Também tive uma sorte de conseguir entrar nos convênios relativamente de maneira fácil na época. Isso me facilitou muito, eu consegui... Sim, porque hoje em dia é bem mais difícil. A Unimed, na época, eu já entrei durante a residência, consegui já ter o consultório com Unimed, com convênios, que hoje a gente sabe que é muito difícil, né? E limita muito a atuação, mas eu comecei já com isso e tive já saído uma carreira já mais ou menos organizada. Mas eu sempre quis muito voltar para o Hospital de Clínicas, sempre gostei muito, sempre foi meu sonho. E eu acabei em 2015 voltando a trabalhar e estou até hoje como contratado. Mas enfim, isso sempre foi me norteando na minha carreira. Eu sempre quis fazer mais alguma coisa, fiz o mestrado, e entrou a questão da cirurgia robótica, da uro-oncologia, né, que eu sempre gostei muito e me dedico muito a isso hoje. Tive a oportunidade de fazer a formação, porque a robótica no início era muito restrita e foi por muito tempo, né, a gente não conseguia ter um acesso
a formação e me abriram a possibilidade de fazer a formação. Fui para os Estados Unidos, voltei, comecei a fazer as cirurgias. Então, foi uma trajetória. Algumas coisas eu pensei, outras foram acontecendo, mas é muito difícil, né? A gente não tem como planejar tudo, né? Mas a gente tem tenta que estar planejar, preparado para o que vai chegar, né? Mas é uma carreira muito trabalhosa. A gente tem que estar sempre se dedicando à parte cirúrgica, principalmente na urologia. A gente tem que estar aberto a novas tecnologias, tem que estar disponível para aprender, né? Porque é muito difícil a gente, depois que sai da residência, aprender uma técnica nova, como é a enucleação de próstata, como é a cirurgia robótica, porque depende de muito envolvimento, depende de volume cirúrgico, né? E é difícil a gente ter isso depois de terminar a residência. A residência a gente tem cirurgias infindáveis, né? E a gente acaba aprendendo, de tanto fazer, acaba aprendendo. Mas depois a gente não pode ficar fazendo isso de maneira... sem ter um acesso a um hospital de ensino, né? Então é muito difícil. Mas a carreira sempre tem altos e baixos, como em qualquer coisa, obviamente. Mas eu sempre consegui, de alguma maneira, traçar o que eu queria e ir fazendo. E, infelizmente, tenho tido sucesso, acho, nessa... E não é só na parte da cirurgia de próstata, né? Porque existem outras técnicas. O próprio laser é usado. Sim. Não sei se para próstata, mas tem um câncer de rim, uma série de outras patologias que tem tecnologias para elas também, né? Agora o que está se fazendo muito é a enucleação de próstata para doença benigna, que é uma tecnologia nova, tem no nosso meio cerca de 3, 4 anos que está se fazendo. Que ela diminui daí a próstata? A gente faz uma enucleação. Como se fosse pensar numa laranja, a gente retira os gomos, mantendo a casca. Então, a gente tira todo o miolo da próstata por via endoscópica. O que se fazia antigamente, dependendo do tamanho da próstata, é ter que fazer um corte, uma incisão para ir lá retirar. Hoje a gente consegue, com laser, fazer essa enucleação, retira o miolo e depois com um aparelhinho, que é um morcelador, ele tritura a próstata sem corte, sem ter que abrir a barriga do paciente. Isso é ótimo, né? Não, impressionante. Qual é o índice de exames que entre a próstata no caso do tumor benigno e câncer? Como se diferencia? Percentual de população que faz o exame é muito mais quando tem um aumento de próstata que seja a benigna, né? Sim. Hoje em dia, a maioria dos pacientes tem depois dos 60 anos, 70 anos, a maioria dos homens tem, de alguma forma, a hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata. Não são todos que vão ter que ser operados, mas uma boa parte dos pacientes hoje em dia precisam de cirurgia. Eu diria assim, em torno de 15% a 20% dos pacientes. Que não quer dizer que seja câncer. Não. Hiperplasia benigna. Daí ainda vai ter um outro percentual dentro desses operados que daí vai ser câncer. Mas a hiperplasia é super comum. No consultório, o que mais a gente atende é o paciente com queixa e dificuldade de urinar. Sim. Por crescimento benigno da próstata. A maioria dos pacientes a gente consegue tratar e controlar com medicamento. Mas desses pacientes que têm sintomas e que precisam de tratamento, 1/3 vão precisar de cirurgia. Ainda mais agora, com todo esse aumento da expectativa de vida. Sim. Isso aí é uma doença que vai afetar a maioria dos homens, sem dúvida. E o câncer também, né? O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum no homem, só pede para o câncer de pele. É extremamente comum, em torno de 70 mil novos casos por ano. É muita gente. É muita gente. E isso, enfim, é uma epidemia, literalmente, de câncer. E em relação a câncer de próstata, ele ainda está para homens acima de qual idade? Ou já não é mais assim, já tem homens jovens que já apresentam câncer? Porque isso acontece na mama, né? A mama a gente se preocupava só a partir dos 40 anos, começar a fazer mamografia e coisa. Hoje, todas as médicas já indicam que tem que começar a fazer antes acompanhamento, porque tem aparecido muito tumor antes dos 40. No homem também. A recomendação hoje, tanto da sociedade americana quanto da sociedade brasileira, é que todo homem, a partir dos 50 anos, faça o exame de rastreamento do câncer de próstata. Ou aos 45 anos, se tiver histórico familiar tanto de câncer de próstata quanto de câncer de mama. Isso é interessante. O câncer de mama na família aumenta o risco de câncer de próstata no homem.
Então, 50 ou 45. O histórico familiar diminui em 5 anos o tempo para iniciar o rastreamento. Mas a gente, volta e meia, pega pacientes com 43, 42, é raro, mas existe, né? Ainda para mim não parece ter diminuído muito a idade, como acontece com a mama, mas na faixa dos 50 anos a gente tem visto um aumento significativo, sim. São muitos pacientes, a gente tem visto um aumento bem importante no número de casos. Também na gravidade tem aparecido cada vez mais tumores mais agressivos. Talvez o período da pandemia, os homens ficaram um pouco afastados do médico, né? Então isso talvez tenha contribuído de alguma forma, mas o fato é que a gente tem percebido casos mais graves, mais agressivos, mais avançados no diagnóstico tem acontecido de 2020 para cá? É uma percepção que eu tenho, que eu, conversando com os colegas, também tenho percebido isso. Mas tem muito paciente jovem, assim, com 50 anos, né, 55 anos. E é válido fazer rastreamento genético para quem tem casos na família? Sim, isso também é uma coisa que tem Que é uma coisa que hoje muito. Em dia, para a mama, se indica muito, né? Eu tenho uma cliente que trabalha com essa parte de rastreamento genético e ela disse que na mama, sim. Não, isso está começando também, está surgindo com cada vez mais força. Se recomenda para familiares de pacientes que tiveram tumores jovens ou que tenham tumores muito agressivos. Então, por exemplo, o pai teve, então o filho, se sugere fazer um rastreamento genético dependendo do tipo de tumor, da agressividade. Mas isso está aumentando e a parte de medicina de precisão, né? Cada vez mais se fala nisso e a gente tem visto surgir mais trabalhos, mais evidência que isso vai ser uma coisa muito comum. Está começando ainda, não é muito disponível no nosso meio também, de novo, a questão de custos, né? Mas isso vai começar a ser feito. Também, uma das opções de tratamento, né? Falando de câncer de próstata, basicamente fala em cirurgia e radioterapia. Mas existe uma terceira opção que se chama vigilância ativa, que é acompanhar alguns tipos de tumores em pacientes que têm um tumor menos agressivo. A gente pode oferecer a vigilância ativa. E aí talvez a parte genética também seja interessante. Se a gente conseguir, dentro desses pacientes que podem ser candidatos à vigilância ativa, quais deles se enquadram melhor através de testes genéticos. E isso é possível fazer e se indica em algumas situações. Como a gente tem coisas novas acontecendo toda hora. Só vai evoluir, né? Cada vez mais. Tá. E fora o Dr. Renan, médico, como é que lida com a carreira na parte de organização de tempo, de marketing, de gestão de pessoas, equilibrar isso com a vida particular, com as crianças, com esposas, como é que tu consegue gerenciar tudo isso? Isso é difícil, essa é uma das partes mais difíceis para mim no momento, tá? Enfim, a gente trabalha na carreira para chegar num momento que a gente gostaria de chegar, de ter reconhecimento, poder trabalhar bastante, né? Mas, por outro lado, isso nos traz uma carga de trabalho grande, né? E isso, um dos meus projetos pessoais é esse, é tentar cuidar mais de mim e da família, né? Eu tô viajando muito para o interior, como eu te falei, indo para Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, enfim. E isso acaba, de certa maneira, prejudicando um pouco a vida pessoal, infelizmente. Mas a gente tem que achar um tempo para isso, tem que se organizar. Eu tenho 3 filhos pequenos, eles estão num momento super importante na vida deles, eu com eles, né? Eu tenho que estar participando cada vez mais. É difícil, mas a gente tem que organizar, a gente consegue, de alguma maneira, regular tempo, tentar achar um tempo para descansar, para viajar com a família, né? Mas é puxado, a gente vive numa cidade que é corrida, né? A gente tem que se deslocar de uma ponta a outra, trabalhar em vários hospitais, são cirurgias grandes, os pacientes demandam cuidado, né? A gente tem que estar disponível, né? O paciente faz uma cirurgia, ele precisa ter um médico disponível a qualquer hora, se tiver uma complicação, então acontece, né? Por melhor que seja a cirurgia, a gente é acionado. Então, tudo isso vai minando, mas a gente precisa achar um tempo para o esporte, um tempo para descansar, né? E essa balança é difícil. Eu fico pensando, né? A gente tem que conseguir equilibrar, porque principalmente o médico como profissional liberal, se ele ficar doente,
Sim. Fechou a lojinha, né? É o fábrica dele, né? É o motor da fábrica. Então, tem que ter essa preocupação com o cuidado com a saúde física, a saúde mental, relacional, porque tudo tem que andar junto. A cirurgia é uma especialidade que exige fisicamente, a gente fica muito tempo em pé, até com robô isso muda um pouco, né? Mas a gente fica muito tempo em pé, a coluna sofre, né? O ombro dói, o pescoço dói, porque a gente fica numa mesma posição, às vezes 2, 3, 4 horas operando. Então é difícil, a gente precisa cuidar do corpo realmente. Mas a carreira médica é uma carreira que a gente precisa... Eu, pelo menos, vejo assim, a gente tem que tentar planejar, sempre de 5 anos, eu tento organizar para daqui 5 anos, às vezes para daqui 10 anos, como que eu vou estar. A gente tem que pensar na aposentadoria, a gente precisa se organizar profissionalmente, financeiramente para isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu sempre estou tentando planejar o meu futuro nesse sentido, pensando no futuro dos filhos, como é que eu vou estar daqui 10 anos para cuidar deles. Eu tenho uma menininha de 4 anos agora, então ela vai estar daqui 20 anos na faculdade, tem que estar bem, né, para estar acompanhando isso. Então, a carreira é uma questão de planejamento. Eu acho que é fundamental a gente se planejar, né? O consultório é uma empresa que a gente tem, a gente precisa estar cuidando. Tu me ajudou muito nesse sentido. A questão de pessoal do consultório, secretárias, a gente tem que estar sempre antenado nisso, pensando em como melhorar a experiência do paciente, como que ele vai ser atendido. Uma questão que eu me preocupo muito é o acompanhamento pós-operatório. A gente pensa muito no pré-operatório, né? Como o paciente vai chegar no consultório, vai ser avaliado, mas o pós-operatório, o acompanhamento, está disponível, saber como ele está evoluindo. Não é só operar, está tudo bem, vai para casa, a gente se vê daqui 1 ano. Tentar acompanhar, ver como ele está evoluindo, a parte de próstata, por exemplo, como está sendo a recuperação da continência, a parte sexual, que é uma parte fundamental para o homem, né? A cirurgia de próstata tem todo esse estigma de fazer uma cirurgia e ter dificuldade sexual depois. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? E voltando de novo à questão da gama de atendimento da urologia, a gente tem que ser um pouco psiquiatra. Eu ia te dizer isso agora, ia te perguntar, porque realmente, né, a gente fica pensando que o urologista, como a ginecologista, eles precisam ter muito essa parte psicológica para poder saber escutar. Sim, é uma área, a parte de sexualidade que a gente acaba atuando muito é extremamente complexa, né? Porque envolve um casal, por exemplo. O homem foi operado, ele vai ter uma dificuldade de ereção, e para ele poder recuperar, ele precisa da recuperação física e psicológica. E se ele não tiver uma parceira, um parceiro, enfim, que vai ajudar nessa recuperação, ele não vai conseguir melhorar da maneira que ele quer. Às vezes eu vejo homens reclamando, né, eles estão melhorando da parte sexual, mas a companheira não quer mais, não se interessa mais. E como é que ele fica nessa situação? Ele quer ter uma atividade sexual, mas a companheira não quer mais. Então é uma terapia difícil, às vezes, de lidar. É o casal que tem que ser tratado, né? Sim, mas daí normalmente a companheira vai junto na consulta? Vai, mas essa parte, geralmente, o homem tenta ir sozinho. Geralmente eles estão sempre acompanhados da mulher, é engraçado. E daí isso, quando eles querem falar que eles aparecem sozinho. Daí quando vem sozinho, já imagino o que é a conversa. Porque quando tá com a esposa, tá tudo bem, né? E às vezes é engraçado, mas é até um pouco triste de ver. Quando a gente vai discutir a parte pré-operatória, a parte sexual, eu começo a falar... Às vezes a esposa, não, doutor, não precisa se preocupar que isso não é problema mais. E eu não vejo é problema porque não funciona, porque não estão... Não, porque ela não quer mais, mas o homem está ali, está querendo, tem relação. Mas eu vejo que tem um problema no casal, né? Então, é uma parte difícil de lidar, a gente precisa lidar com isso, mas é tanta coisa, o câncer que está ali sendo tratado, como que vai ser a recuperação, a gente tem essa parte sexual para lidar também. Então, aí entra um pouco da psiquiatria, da psicologia, né? Que a gente precisa, como urologista, atuar nisso também. Isso é super importante. Né? Quais são os planos para o futuro, então? Planejar. Bom, no futuro, o que tem que fazer é preparar um caixa para depois poder descansar e curtir a vida, né? Porque do jeito que trabalha... Isso, um dos projetos é esse, é tentar... A gente fala, pensa que vai diminuir ou vai mudar, mas daqui 1 semana já está pensando no que fazer a mais, né? Mas sem dúvida, tentar achar mais um tempo
o corpo, para me organizar física, mentalmente, isso é fundamental, né? Mas para a família também. Mas em termos de projetos pessoais, enfim, agora tenho um doutorado, que eu estou começando mais uma coisa que eu fui arranjar para fazer, mas eu estou fazendo um doutorado na URGS, então tem que terminar aí nos próximos anos. Isso leva tempo também. Leva tempo, dedicação, né? A gente tem que fazer se for para fazer um trabalho, tem que ser bem feito, não tem como fazer um trabalho ruim. Então, tem um doutorado, a questão da robótica cada vez mais aumentando, se expandindo, né? Porto Alegre está aumentando o número de cirurgias enormemente no interior. Eu tenho viajado, como falei, bastante, certamente vou continuar fazendo isso. No Hospital de Clínicas, ali, a questão de ensino dos residentes é uma coisa que eu tenho pensado muito e gostaria muito que fosse cada vez mais oferecido aos residentes a possibilidade de fazer cirurgia robótica. Eu acho que isso é o futuro, eles precisam aprender. Porque, na verdade, todo residente cirurgião hoje, se ele não tiver acesso à robótica, ele vai ter que depois ir por ele atrás disso. Porque vai chegar um ponto que muitas cirurgias, padrão ouro, já está se tornando. Algumas especialidades já é, né? Sim, a neurologia já é. Eu, pessoalmente, a cirurgia de próstata, a cirurgia de prostatectomia radical, eu só faço por robô desde 2018 já. Paciente meu do consultório, não faço mais cirurgia aberta. E isso vai acontecer, se não para todo mundo, para muitos urologistas, né? Então a gente precisa... Mas essa leva de alunos novos, de profissionais novos, também tem que estar preparado para isso, né? Sim, ali no clínico a gente consegue expor eles ao robô, eles entram em cirurgia, conseguem participar, mas ainda não tem uma formação completa nesse sentido, né? Porque, como eu falei, ainda não tem disponível no SUS, hospitais públicos na Mas em outros países já tem, né? Tem. Nos Estados Unidos faz parte da formação do urologista a cirurgia robótica, isso nem se discute mais. Aqui ainda não, né? Mas eu acredito que esse é o caminho e eu gostaria de que isso fosse possível de se oferecer para os nossos residentes no Hospital de Clínicas e no futuro próximo a todos os residentes. Vocês vão conseguir. A gente está lutando para isso e espero que se consiga, né? Mas enfim, trabalhar, a gente tem que... Não pode parar, eu acho que a medicina, eu não penso em me aposentar completamente, é uma coisa que eu sempre estou planejando no meu futuro, certamente diminuir, mas não parar. A medicina é uma área, enfim, fascinante, a gente não consegue se afastar dela. Sabe que eu converso muito com o Dr. Mirandolino Mariano. Sim, né? Sim. E o Dr. Mirandolino, logo no início, quando chegou o robô, ele me disse, Mary, esse é o meu futuro. Porque isso aí vem mais primeiro em benefício do médico e depois do paciente, porque pelo menos depois de velho eu vou poder estar sentado operando, vai me dar mais alguns anos de trabalho. É muito porque o corpo não aguenta, né, ficar em pé o tempo todo de uma cirurgia quando a pessoa está com um pouco mais de idade. Sim. E em compensação, está sentado num console com toda aquela tecnologia, vai prolongar também a vida útil desse profissional. Tem pesquisa mostrando realmente o aumento do tempo de vida útil do médico, cirurgião, né? Sem dúvida, a gente ganha tempo de cirurgia, consegue melhorar a ergonomia e isso prolonga a vida útil do médico, sem dúvida. Que legal, né? É bom para o paciente, bom para nós também. Para todo mundo, claro, é uma coisa muito boa. Renan, eu quero te agradecer muito por esse nosso bate-papo. Eu agradeço, é um prazer ter vindo aqui, é uma alegria poder participar. Fiquei muito feliz mesmo, quero que tu venha outras vezes, Obrigado. Porque essa questão de avanços tecnológicos é tão importante e a gente tem que desmistificar isso, porque o Brasil pode sim, e já tem uma cirurgia muito boa. E é através de médicos que vão atrás que a gente vai ter esse acesso, né? Acredito que sim. A nossa medicina aqui é a mesma medicina praticada em qualquer lugar do mundo, né? A gente não fica devendo em nada e a questão toda é acesso à tecnologia, né? Por questões econômicas, enfim, no nosso país, mas isso a gente, trabalhando bastante, a gente consegue vencer. Que coisa boa, então. Então tá, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Gente, então, estamos terminando mais um episódio do Marycast. Por favor, sigam nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui o Instagram do Dr. Renan e no YouTube. Um abraço, até a próxima.